Senhoras e senhores, bem-vindos ao BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para a cerimônia de posse do novo presidente, eleito pelo Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, com homologação pelo Banco Central do Brasil, em 2 de abril de 2019. Senhoras e senhores, leitura do termo de posse do novo presidente do BDMG. Ao 5º dia do mês de abril de 2019, no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte, perante o governador do Estado de Minas Gerais, em exercício, Paulo Brant, compareceu Sérgio Guzmão Suchodolski para a solenidade de posse no cargo de diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, para o qual foi eleito na 419ª reunião do Conselho de Administração do BDMG, com homologação pelo Banco Central do Brasil em 2 de abril de 2019. Para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo governador e pelo empossado. Belo Horizonte, 5 de abril de 2019. Senhoras e senhores, para assinarem o termo de posse, convidamos Paulo Brant, governador do Estado de Minas Gerais em exercício, e Sérgio Guzmão Suchodolski, presidente do BDMG. Senhoras e senhores, nossos aplausos ao presidente do BDMG, ora empossado. Gentileza a retornar aos seus lugares. Senhoras e senhores, Sérgio Guzmão Suchodolski é natural de São Paulo, mas com raízes mineiras. Bacharel em Direito pela USP, com mestrado em Direito pela Harvard, em Comércio Internacional, Economia e Ciências Políticas pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris. Entre as diversas instituições de ponta, nacionais e internacionais, onde atuou, destaca-se o New Bank, o Banco do BRICS, com sede em Xangai, na China, onde foi diretor-geral de Estratégia e Parcerias, cargo responsável por liderar o desenvolvimento dos objetivos estratégicos do banco e assegurar a sua efetiva implementação, além de desenvolver parcerias com outros bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, fundos soberanos, fundos de pensão e de investimentos, com foco em infraestrutura e desenvolvimento sustentável. O executivo atuou ainda como superintendente do BNDES. Foi responsável pelos escritórios regionais do banco em São Paulo, Brasília, Recife e Belém. Sérgio Guzmão foi vice-presidente para o desenvolvimento corporativo da Continental Green Company, capital de Parceiros, grupo de investimentos com sede nos Estados Unidos, onde foi responsável pela criação de um fundo de investimentos para a América Latina. Senhoras e senhores, vamos ouvir o presidente do BDMG, ora empossado, Sérgio Guzmão. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor governador em exercício do Estado de Minas Gerais, Paulo Brant. Excelentíssimo senhor desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Nelson Messias de Moraes. Excelentíssimo senhor secretário do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República, Pedro Bruno Barros de Souza. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Governo, Custódio Antônio de Matos. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Manuel Vitor.
Excelentíssima Senhora Simone Deude, Ouvidora-Geral do Estado, Excelentíssimo Senhor Alberto Pinto Coelho, ex-governador do Estado de Minas Gerais. Gostaria também de registrar a presença do presidente e professor Marco Aurélio Croco Afonso, na pessoa de quem cumprimento os presidentes que engrandeceram essa casa, alguns dos quais estão aqui presentes. Registro também que essa transição foi feita de maneira republicana e cordial, e dessa maneira gostaria de agradecer senhor Fernando Lage de Mello, presidente eleito do Conselho de Administração do BDMG. Senhor Jairo José Isaac, vice-presidente do Conselho de Administração do BDMG. Deputados estaduais Bartô Gil Pereira, Betinho Pinto Coelho. Deputado estadual Cássio Soares, líder do bloco Liberdade e Progresso na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Secretário municipal Fuad, amigo, um grande abraço, registro vossa presença, outros amigos aqui também presentes. Autoridades, líderes classistas, empresários, prefeitos, funcionários do BDMG, profissionais da imprensa, minha esposa, Renata Lindo Leite Barbosa, minha companheira de todas as lutas, mãe das nossas filhas maravilhosas, Maia e Nina, senhora minha mãe, Flora Guzmão, aqui presente, demais amigos e familiares, minha prima, Maria Clara, aqui presente também, de Belo Horizonte, uma enorme satisfação. Recebo do governador a missão de promover o desenvolvimento desse grande ativo dos mineiros. O banco tem por missão alavancar o crescimento regional e é um importante braço financeiro a serviço do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Por isso, firmo compromisso para com a inovação e o desenvolvimento social e econômico do Estado. Temos hoje uma carteira de mais de 20 mil clientes. Eles estão espalhados pelos 4 cantos desses horizontes das Gerais. O BDMG marca presença em 89% dos 853 municípios. São inúmeras as oportunidades e um cenário econômico desafiador, que exige criatividade e austeridade para com as despesas. Gostaria de agradecer à diretoria passada pelo trabalho realizado, que em tempos difíceis propiciou algumas ações que serão importantes para o futuro do banco. A principal força desse banco são as pessoas que constroem o dia a dia. São profissionais competentes, com boa formação, com gana por desafios e principalmente com comprometimento na busca por soluções para o desenvolvimento de Minas Gerais nesses 56 anos de existência do BDMG. Conto com vocês para atuarmos em conjunto. Atuaremos de forma a ampliar e tornar mais robusta nossa atuação junto aos municípios para garantir-lhes parceria capaz de impulsionar investimentos regionais. E assim, sermos agentes multiplicadores, onde tem parceria, crédito, investimento e fluxo de negócio, existe terreno fértil para a geração de emprego e renda. Mesma lógica vale para o setor privado, com destaque para a agropecuária, o comércio, a mineração, a indústria de transformação, a construção e engenharia, a energia e a energia sustentável, o setor automotivo, de telecomunicação, de serviços com valor adicionado, transporte e logística, dentre outros. Nosso desenvolvimento será entendido como a combinação de resultados econômicos positivos de curto prazo, com transformações estruturais e aumento de produtividade e competitividade. Com isso, seremos capazes de ancorar no longo prazo a sustentabilidade desse crescimento em patamares dignos e compatíveis com a história e tradição de grandeza mineira. É preciso pé no chão, sempre sem ilusão de resultados milagrosos ou instantâneos. Precisamos ter total clareza e consciência de que o Estado está enfrentando extrema vulnerabilidade, por isso é necessário
velocidade e criatividade na implementação de projetos. Mas, ao mesmo tempo, temos que garantir a robustez da instituição, ancorada na estabilidade e retorno do equilíbrio das contas públicas no médio e longo prazo. Nossa gestão terá como foco investimentos eficientes, com mais alto retorno para a população e para a recuperação da capacidade fiscal do Estado. É necessário trabalhar arduamente para evitar desperdícios e disciplinar os gastos. Mas precisamos também manter a cabeça aberta para explorar novas parcerias, melhorar sinergias e promover os setores econômicos de Minas Gerais. Estamos constantemente buscando áreas e potencialidades do Estado que possam gerar o máximo de valor agregado para a população mineira. Devido à sua natureza, o banco possui um papel catalisador no relacionamento com o setor privado, com oferta de bens e serviços de qualidade, fundamentais para o aumento da produtividade, competitividade, segurança e bem-estar do povo mineiro. O BDMG terá papel relevante na promoção da internacionalização de empresas do Estado e buscaremos também atrair investimentos e novas fontes de financiamento para alavancar exportações e fortalecer as cadeias produtivas mineiras. O banco também é catalisador do desenvolvimento cultural, social e ambiental. E faremos ainda mais pela diversificação da cadeia produtiva, pelo fortalecimento do turismo e de projetos de infraestrutura. Para termos bons resultados e parcerias, seremos guiados pela gestão eficiente, com as melhores práticas, visando sempre uma modernização de processos e diversificação da nossa carteira para que o BDMG continue a ser o orgulho dos mineiros e reconhecidos por agentes externos como um banco eficiente. Um banco para reafirmar o orgulho de ser mineiro. Não dá mais para pensar que iremos dar saltos de eficiência com as atuais tecnologias e métodos de trabalho. É necessário trabalhar com práticas no estado da arte, com inovação, coragem e com as mangas da camisa arregaçadas. Novas tecnologias são fundamentais para o banco ganhar escala e eficiência. E, para tanto, precisamos nos manter conectados com o forte ecossistema de startups mineiro e brasileiro e mundial. Precisamos atrair essas e outras empresas para o nosso hub de inovação, o Hubble, fortalecendo um espaço aberto ao compartilhamento de ideias e experiências para o desenvolvimento de inovações. O banco não pode se limitar ao seu importante papel de financiador por meio das suas diversas linhas de crédito. O BDMG hoje apoia 9 fundos de investimento e participações e um fundo de venture debt e precisa continuar investindo, sempre buscando entender em quais setores e estágios de desenvolvimento entrega maior valor para as empresas e para a sociedade. Senhor Vice-Governador, destaco ainda o papel do banco como catalisador do processo de transformação digital do governo do Estado, acelerando e aumentando a eficiência desse processo. Precisamos aprender e nos inspirar com experiências externas de sucesso. Como na Estônia. Nesse país europeu, o setor bancário trabalha em parceria com o setor público para a criação de uma identidade digital que possibilitou a integração de diversos serviços públicos e privados, colocando sempre o foco no cidadão. Esse é um pequeno exemplo da política de GovTechs que o nosso governador Romeu Zema impulsionará, inclusive com a sua participação no evento Brasil no Vale do Silício, na próxima semana na Califórnia, onde discutirá investimentos em GovTechs. Essa infraestrutura de tecnologia e soluções inovadoras usada para o trabalho interno e também para ofertar serviços aos clientes é fundamental para o BDMG e para o futuro de Minas Gerais. Essa agenda tem potencial para diversas outras áreas governamentais, aproximando o cidadão e levando serviços de qualidade em áreas como saúde, educação e transportes. Nesse momento, destaco a nossa vinculação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, chefiada pelo nosso secretário Manuel Vitor. E as parcerias com a FAPEMIG, a FINEP e com todos os atores dos ecossistemas de inovação que são fundamentais para a retomada do crescimento em Minas Gerais.
Já iniciamos tratativas e, em breve, teremos importantes apoiadores para a estruturação de projetos de infraestrutura, como o IFC, o BID, a CAF, a AFD e outros, que aportarão recursos, expertise e credibilidade para os nossos projetos. Também buscaremos parcerias cidade-cidade, estado-estado, visando acordos comerciais, fontes de financiamento e também com cooperação técnica, e um papel fundamental de um banco público de desenvolvimento na operacionalização da estruturação de projetos municipais de iluminação pública, saneamento e resíduos sólidos, com modelos replicáveis e escaláveis. Precisamos contar com o apoio e interlocução com os poderes constituídos, executivo, judiciário e municipal, para atrair recursos, firmar convênios, fundos, repasses e investimentos dentro de uma visão republicana e de distribuição das responsabilidades por todos os entes federativos. Destaco aí minha formação jurídica e o apreço e respeito aos poderes constituídos que sempre tive em minha trajetória. Alicerçaremos pontes para um diálogo republicano e dinâmico com as entidades de classe do setor produtivo, muitas delas aqui presentes, representadas pelos seus valorosos dirigentes, e eu cito nominalmente a FIENG, a FAENG, CDL, a CEMINAS e a CNI, que estão aqui presentes hoje, entre outras, incluindo a nossa ABDE. Também construiremos novas parcerias com instituições regionais e multilaterais de desenvolvimento, fundos e instituições financeiras internacionais para pavimentar resultados práticos e compartilhar boas experiências. Vamos aprimorar e criar mecanismos de cooperação com o BNDES e outras instituições, domésticas e internacionais, para iniciativas de cofinanciamento, estruturas de garantia, preparação de projetos, cooperação técnica e inovação reversa. O futuro do banco passa por identificar e mobilizar recursos de fontes não convencionais, como a constituição de fundos imobiliários para a valorização dos imóveis públicos, possibilitando a extração de maior valor público desses bens. Precisamos pensar fora da caixa e aumentar a captação via bons e letras. Iremos nos inserir em mecanismos de operações triangular para fomentar infraestruturas de menor escala e projetos mais intensivos em tecnologia e inovação. Vamos voar juntos, porque na terra de Guimarães Rosa só precisamos de pés livres e mãos dadas. A todos os senhores e senhoras, o meu muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o governador do Estado de Minas Gerais, em exercício, Paulo Brant. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, em especial, meu conterrâneo, desembargador Nelson Messias, diamantinense desde janeiro desse ano, o ex-governador Alberto Pinto Coelho, novo presidente do banco, Sérgio Guzmão Suchodolski, que eu tive o prazer de conhecer, e a gente nem imaginaria que estaria aqui junto, né? 2 anos atrás, 2 anos e pouco, né? Numa visita a Xangai, e ele era, na época, o diretor do New Development Bank, né? O deputado Cássio, nosso líder do bloco, não é bloco do governo, mas é bloco, é do governo, que é Liberdade e Progresso, então é o nosso bloco. Custódio Matos, secretário de Estado de Governo, meu amigo Manuel Vitor, secretário de Estado de Desenvolvimento, Simone Deude, ouvidora-geral, Dr. Pedro Bruno Soares, secretário especial do Programa de Investimento da Presidência, demais secretários, aqui estou vendo o Márcio, Marco Aurélio Croco, diz ele que eu fui professor dele, eu não lembro não, mas eu fui. Grande presidente do banco, deputados estaduais, Bartô, cadê Bartô? Está ali Bartô, Gil Pereira e o Betinho, capitão de fragata Júlio César Cerqueira, subcomandante da capitania
de Minas Gerais. Coronel Marcos Ângelo, chefe da Diretoria de Finanças da PM, representando o nosso comandante, Coronel Giovanni. O Arlen Bahia, delegado assistente da Polícia Civil, representando aqui o nosso chefe de polícia, o Wagner. Coronel Robespierre de Oliveira, representando o comandante-geral do nosso Corpo de Bombeiros. Marcelo Matos, já falei. Fernando Lage, presidente eleito, futuro chairman do BDMG. Jair Isaac, vice-presidente do Conselho. Meu amigo Flávio Rosque, presidente da FIENG. Desembargador Alberto Diniz, presidente da AMAGES. Júlio Onofre, ex-presidente do banco. Fuad Noman. É com muita alegria que eu compareço aqui hoje. O nosso presidente Messias estava mencionando a história desse banco, que já lá se vão 57 anos. Esse banco ele surgiu muito pequeno, funcionava ali na... É evidente que eu não estava aqui na época, mas eu vi. Funcionava ali no edifício Luiz Enche, ali na Avenida Carandaí. E, na época, né, o Estado de Minas Gerais vivia uma crise profunda. Minas estava numa depressão econômica histórica. E o BDMG, lá nos seus inícios, né, tinha um corpo de funcionários, de economistas talentosíssimos, né? Eu citaria aqui alguns, só de memória. Fernando Reis, foi um dos maiores economistas da história desse país. Indemburgo Pereira Diniz, Elcio Costa Couto, que mais? Álvaro Forte Santiago, nosso Paulo Camilo Pena. Enfim, esse grupo de pessoas se reuniu para tentar entender a crise de Minas e saídas para aquela crise, que era uma crise já secular. E esse grupo redigiu um documento chamado Diagnóstico da Economia Mineira, que ficou famoso, que foi um estudo profundo, tinha mais ou menos uns 10 ou 12 volumes, analisando a economia de Minas, a política, a sociologia. Foi um estudo de fundo, que durou 2 ou 3 anos. E o que acontecia? Na introdução desse livro, que depois foi retirada, porque politicamente, o governador à época, se não me engano, era Israel Pinheiro, ele achou que isso pegava mal. Mas o prefácio original dizia o seguinte, pior do que o diagnóstico, só as perspectivas. Esse é o final do livro. Tanto que esse pessoal ficou conhecido como os profetas da catástrofe. Eles são conhecidos, esse pessoal todo, profetas da catástrofe. Mas esse prefácio ele era falso. Que esse grupo de pessoas, no governo seguinte, que gerou um conjunto de reformas institucionais em Minas Gerais, criação do índio, da Fundação João Pinheiro, reforma da legislação fazendária, criou um conjunto de estruturas que relançou Minas Gerais e criou o chamado Milagre Mineiro. Eu não sei se vocês sabem, na época eu lembro que a gente estudava isso muito aqui, Minas Gerais, no auge do milagre brasileiro, cresceu mais do que o Brasil. Cresceu mais do que o Brasil. Tinha anos que o Brasil crescia 8, Minas crescia 12, 13. Obviamente que a conjuntura internacional na época ajudou, mas grande parte, né, desse relançamento da economia surgiu a partir desse documento diagnóstico da economia de Minas. Por que eu estou lembrando isso? Porque, na verdade, a gente está vivendo hoje um momento, uma crise talvez maior do que aquela. Talvez maior. Mais complexa, pelo menos. Mas, de outro lado, tem um lado positivo. As possibilidades hoje, e o Sérgio mencionou várias, as possibilidades, as alternativas de saída são muito mais amplas. Nós estamos vivendo hoje, né, o Sérgio também já mencionou aqui, talvez a maior revolução tecnológica da história da humanidade, a chamada Quarta Revolução Industrial. Essa revolução industrial, ela está aí, e a gente está muito à margem do que está acontecendo. E esse é o grande desafio, a gente tirar o Estado desse estado, né, de crise, de decadência, podemos dizer. É fundamental que a gente
incorpore nas políticas públicas, na visão de Estado, essa é a chamada transformação digital. Porque transformação digital, muita gente acha que é digitalizar processos. Digitalizar processos. É muito mais que isso. O problema da transformação digital está na recriação de um mindset diferente, de uma cultura diferente. Nós temos que repensar Minas Gerais a partir das possibilidades que estão abertas aí. E o BDMG é um espaço exuberante para isso. Eu acho que cai sobre a responsabilidade desse banco. É claro que os tempos são outros, né? Naquela época, o papel do governo na economia era muito diferente. O Estado era o grande protagonista. Isso não cabe mais. Não é papel do Estado mais ser o protagonista. Mas o Estado pode ser um indutor, catalisador. E esse banco, ele tem gente qualificadíssima, tem uma tradição bancária. É um banco que nunca foi, isso foi dito para mim pelo pessoal do BNDES, ele nunca foi inadimplente, mesmo na situação mais dramática do banco, quando o Júlio, você era diretor financeiro da época, não sei, o banco captava dinheiro do mercado financeiro para pagar a folha de pagamento, mas ele honrou religiosamente todos os seus compromissos, né? E uma história não só de competência, como uma história de uma instituição republicana, que se relacionou o tempo inteiro intimamente com o setor empresarial, sem nenhuma promiscuidade e sempre dentro de uma prática republicana. Então, sobre a diretoria do banco, o conselho do banco, que está sendo formado por gente de altíssimo nível, né, capitaneado pelo nosso chairman, Fernando Lage, junto com o Sérgio e toda a sua diretoria, o banco vai ter um papel crucial, porque nessa quadra que a gente se encontra, o banco vai ser certamente fonte, né, de grandes inspirações. Né? O mundo está cheio de dinheiro, sobra dinheiro no mundo. Se a gente conseguir criar aqui um ambiente de negócio, segurança jurídica, gerar bons projetos, nós vamos certamente sair dessa crise muito melhor do que a gente entrou. Né? Então, essa é a responsabilidade do banco, enorme, no sentido de relançar Minas Gerais, relançar a economia de Minas. Esse é o papel do banco. E, como o nosso Sérgio citou Guimarães, para concluir, eu vou então citar também Guimarães Rosa. Eu estava comentando uma frase do Guimarães, não sei se em qual dos livros, o Sérgio acho que é Grande Sertão, né? Que ele dizia o seguinte, eu acho que é mais ou menos isso. E quando chega a vez e chega a hora, Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. O BDMG vai fazer. O governo de Minas Gerais agradece as ilustres presenças. Tenham todos um ótimo dia.